meus amores, agora são 9:06 aqui no nosso digital, 9:06 agora, não é? Olha, nós vamos agora para o Ciência Pra Gente, e no Ciência Pra Gente de hoje, o Ciência Pra Gente número 68, né? Nós vamos cumprimentar aqui a nossa professora e cientista Aline Intorne. Professora Aline, bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa 68, hein, Aline? Bom dia. Bom dia, Nelson, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Um pouco rouco, mas está dando para levar, viu? Ai, É, ai. Vamos lá então, Aline. O nosso programa hoje, a sua participação número 68. Eu já falei, olha, centésimo, hein? Temos que preparar a festa, viu? Temos que preparar a festa. Olha só, gente, a alta do preço do gás de cozinha está assustando os consumidores e pesando no bolso da população brasileira. As alternativas com fogão de lenha pode ser um risco, principalmente em áreas urbanas. Será, gente, que vão chegar a usar o fogão de lenha? E aí eu pergunto para a professora Aline, por que o gás de cozinha está tão caro, professora Aline? olha, Nelson, tá preocupando, né? Todo Olha, mundo aí, o bolso de todo mundo tá doendo, verdade, né? muito. Pois é, então, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o preço do gás de cozinha aí tá custando em média R$ 100, Nelson. É, 100 Salgado, reais. né? É verdade, já dá praticamente 10% do salário mínimo. É isso aí, a preocupação é essa, né? É. Mas assim, na realidade, né, a própria Petrobras mesmo mostrou aí no último mês uma variação de preços entre R$ 90 e R$ 110, arredondando os números. E na prática isso varia ainda mais, assim, aqui no estado do Rio, em algumas cidades, dependendo do revendedor, chega a valores aí de R$ 130. Nossa, que Então, assim, loucura, é um né? cenário complicado, né? Verdade. Agora, E o que está justificando isso aí, né? então, o que traz isso? Por que esse Pode aumento? completar, Nelson. Você ia perguntar Não, alguma coisa e te interrompi. sim, eu fico perguntando, por que esse aumento? E tem uma coisa que me chama a atenção, o professor Aline, que dizem que nós temos uma quantidade de gás absurda, que nós perdemos muito gás. Por que não aproveitar esse gás que se queima do nada aí? Então, eu vou responder isso também. Assim, no Sim, Brasil hoje, né, esse gás aí que a gente utiliza na cozinha, ele é chamado também de GLP, que é um isso. gás liquefeito de petróleo, né? É. Então, ele é um derivado do petróleo e está presente aqui no Brasil. A gente explora, né, o petróleo, como todo mundo sabe, a gente exporta, inclusive, mas no caso do GLP, a gente importa uma parte do nosso gás de cozinha, né? Ah, Da sim. Bolívia, e a gente importa uma parte desse gás. Então, a gente não tem aí a completa autonomia, não. Ah, tá. Aquele gás que a gente vê sendo queimado, às vezes, né, Sim. quando passa em algumas regiões produtoras, não é o GLP, ele não é Ah, aproveitado, tá. né? Não poderia ser aproveitado. Ah, tá. Mas o que acontece? Não é só isso, não é só a questão da importação, né? Porque hoje, né, a Petrobras, ela corresponde aí, no caso do gás de cozinha, 35% por cento do preço desse gás Sim. fica para as distribuidoras e para os revendedores, 15% é imposto, por isso que a gente vê uma discussão nesse sentido também, É, mas metade do custo é da Petrobras, né? certo. E a Petrobras, hoje, gente, ela desde 2016, ela está aí com um preço que flutua de acordo com o mercado internacional, porque o petróleo ele é uma commodity. Ah, Isso quer dizer que o petróleo, mesmo no Brasil, né, ele utiliza o dólar como preço base, né? sim, A Petrobras, ela utiliza o preço de paridade internacional. Né? O certo. preço do petróleo no Brasil hoje ele não é mais controlado pelo governo, ele não tem mais essa influência aí do governo. E Ah, aí é isso que a Petrobras alega, uma vez que a nossa moeda, que é o real, está desvalorizado em comparação com o dólar, né? E, além disso, no mercado internacional, a gente passou pela pandemia, onde as indústrias pararam, né? As economias ficaram paradas, mas é agora está verdade. tudo aquecendo por conta da Sim, vacinação. é. Então, todo mundo está procurando petróleo para comprar.
E aí os países, né, maiores produtores, eles estão subindo o preço, né? A gente sabe que é a lei Isso. do mercado, né? A procura do produto acaba subindo o preço. E aqui no Brasil não está sendo diferente. Infelizmente, o problema é que a nossa população tem sofrido muito com isso, né? Agora, será que a população mais carente vai procurar a lenha ao invés do gás? Pois é, Nelson, assim, isso já está acontecendo, viu? Como é que a população tem reagido, né, a tudo isso aí? O gás de cozinha é uma necessidade básica, né? Faz Sim. parte do processo aí de preparo dos alimentos. É. E como você falou, custando aí quase 10% do salário mínimo hoje, né, que é o que a grande maioria da população recebe, e muitos nem isso, né, preocupa Muitos nem. muito. É. A gente está vivendo um momento aí da pandemia onde o desemprego está em alta e nem todo mundo ganha R$ 1.100, que é o valor do salário mínimo. Verdade. Então, Nem todo mundo. as pessoas, elas estão em casa porque estão desempregadas, né, como a gente falou, e isso está pressionando ainda mais o consumo do botijão, né, do Certo. gás. É. As pessoas antes comiam nas empresas que trabalhavam, né? É. Então, assim, é um cenário muito complexo e o preço não só do gás de cozinha subiu, como dos alimentos também subiu. Subiram muito. E Subiram aí a muito. pessoa fica naquela, assim, não é um item de luxo, né, o gás de cozinha, mas entre Não. comprar comida numa hora que está faltando dinheiro ou comprar o gás, a pessoa vai comprar comida. É. O pior é que a gente não tem uma E, reposição do salário, né? pois é, Nelson, esse que é o problema, né? Quando a Esse que gente é o olha o problema. salário mínimo, tem É. alguns estudos que mostram assim que o salário mínimo tinha que ser 5 vezes o valor que ele é para de fato atender a população, né? É. Minimamente, que é essa a Isso. proposta do salário mínimo. É. Mas Mas, respondendo a sua pergunta, assim, ah, um quinto, né, das famílias do país, 20%, utilizam aí o fogão a lenha como uma alternativa alternativa frente ao aumento do do gás. gás. E isso é uma pesquisa do IBGE de 2019. Assim, antes da pandemia, 20% já utilizava aí, Isso já foi o antes da fogão a lenha. pandemia. Antes da Imagina pandemia já se agora como é que ele fazia está. já fazia essa pesquisa. Isso, assim, agora esses números certamente são maiores, né? E aí, pessoal, é bom a gente esclarecer, porque a gente está falando aqui com cidades do interior do estado, né? Que a gente não está falando mal do fogão a lenha, não, né? Todo mundo Não. gosta aí da comida no fogão a lenha. Só que imagina no dia a dia do trabalhador usar o fogão a lenha para cozinhar, O, né? o, Como o, o, rotina. o fogão a lenha na zona rural, tudo bem, mas na zona urbana é muito complicado, né? Muito complicado, né? Porque a gente tem que pensar que na zona urbana os espaços são menores e aí Então, podem haver vários problemas, é né? verdade. Eu, E assim, o, não é só o uso da lenha. As pessoas começam a queimar o que tem disponível, assim, aí certo. queima garrafa PET, queima pallet, né? É, É bastante complicado os problemas que isso pode gerar. Por isso que, assim, os governantes, né, estão enxergando que a gente está num cenário aí complexo e já está tentando aprovar algumas medidas, né, tanto no governo federal como no governo estadual. é, Já tem aí um auxílio gás social, né, que está sendo certo. passou, acho que da Câmara para o Senado agora, É, e aqui no Rio de Janeiro também tem, junto com o auxílio emergencial aí do Estado, né, foi sim. aprovado aí uma cota adicional para comprar esse botijão de gás. É. Porque, assim, o que a gente está vendo é que o gás ele tem uma importância social muito grande, né, para alimentar as famílias. E para Muito. além disso, a gente tem visto, Nelson, muitas Ah, tragédias no noticiário, viu? Com acidentes por conta de álcool, carvão, a própria lenha, sim. né? É, Sendo utilizada nas residências. verdade. E essa queima da lenha, desse material, ela pode trazer algum danos ao meio ambiente, o professor Aline? Então, Nelson, pode trazer dano ao meio ambiente, sim. Por exemplo, são emitidos gases, né? Ah, CO2, como a gente falou aqui muitas vezes, isso aí certo. traz um problema, agrava o efeito estufa e também pode, em momentos onde está mais seco, né, provocar uma queimada, né? Isso que É, na zona rural a gente tem que tomar também. cuidado, né? Porque normalmente está próximo de mata aí, né? É, Então, pode trazer um problema maior, assim. E no mundo, a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, estima que 1/3 das pessoas, né, de toda a população mundial,
utiliza esses combustíveis aí sólidos, como lenha, esterco, carvão, e fogões aí que são rústicos para cozinhar e aquecer, viu? É muita É gente muita que gente, está né? sujeito, né? É. Usando o fogão a lenha. E aí, Nelson, tem, para além, né, da questão do ambiental, tem um aspecto na saúde também, viu? Ah, sim. O, Isso, né? Assim, tem trabalhos que mostram aí, né? Uma especialista tem chamado muita atenção, que é a professora Adriana Gioda, da PUC Rio, Ah, que assim, o grande problema, né, da queima da lenha é queimar um material que não foi apropriado. O que a pessoa faz, né? Principalmente na área urbana, cata qualquer lenha que vê pela frente. E é. não só lenha, outros materiais como o PET que a gente citou. Os Nossa. pallets, por exemplo, né, que é Imagina o aquela pet madeira queimando, usada. gente. Exato, imagina a quantidade, né, de compostos gasosos que são Sim. liberados ali, que são Nossa. tóxicos. É muito problemático. Outro problema também, né, que as pessoas estão usando aí para queimar são aqueles pallets, que são as madeiras para Sim, embalar produtos, sim, né, sim. grandes produtos. Ah, Essa madeira, ela para poder ser utilizada, ela passa por um tratamento que, quando queimado, pode liberar uma substância tóxica. Então, assim, normalmente não é adequado para queima o pallet. Por isso que destina para móvel, né, reutiliza, tem outras destinações. Então, certo. essa fumaça que é produzida, né, pode trazer várias doenças para as pessoas, viu? Assim, Pode. o problema respiratório, que é o mais óbvio, né? Assim, asma, bronquite, mas questões de longo prazo também, Nelson, assim, doenças cardíacas, câncer de pulmão, até mesmo morte, viu? Certo. É preocupante aí os dados, assim, O, estima-se que a Organização Mundial de Saúde, que esse gás, né, essas ah, substâncias tóxicas no ambiente interno, né, é a quinta causa de morte no ranking mundial. Assim, olha, é realmente um problema, porque assim, a gente tem a situação do Brasil, mas a gente tem a situação do mundo também, que é bastante preocupante. Então, assim, certo. olhando para o que a gente está vivendo aqui agora, né, com o valor aí do gás de cozinha tão em alta, a gente tem que tomar muito cuidado com os acidentes com álcool em casa. É. O álcool, vale a pena a gente chamar a atenção, Nelson, que o que acontece? Quem já acendeu uma churrasqueira já viu isso, né? Quando Olha, você joga ah, o álcool, a você já sente explosão. aquele cheiro, né? É, Por quê? Porque o álcool, em contato com o ar, ele passa do estado líquido para o estado gasoso. E aí, quando você acende o fogo, ele não pega só no líquido lá no carvão. Aquela atmosfera que está ali com aqueles gases também pega fogo. Então, as pessoas têm queimado muito o seu rosto, né? Pessoas que não estão é. acostumadas a manipular o álcool, né? Dentro aí de espaços pequenos, aquela atmosfera ficar ainda mais concentrada. Então, assim, muitos acidentes têm acontecido e a gente precisa tomar cuidado, né? Ficar atento, cuidar das pessoas que estão próximas, a gente esclarecer que vamos tentar buscar uma solução. Ainda bem aí que os políticos, né, estão se organizando para ver esses auxílios, porque a gente É, precisa para o momento, viu, Nelson? A tem situação aí é muito uma complicada. coisa que sim que me chama muita atenção é que normalmente quando a gente pega o período de crise, as autoridades, vou falar, eu não sei, é o meu pensamento, começam a distribuir auxílios. Auxílio aqui, auxílio ali e por aí vai. Isso mostra de que a gente está vivendo uma grande crise. Não sou contra os auxílios. Eu acho que poderia ter um outro meio de substituir esse auxílio por algo mais substancial para uma família. Esse é o meu ponto de vista. Eu não sei de que forma seria. Mas eu acho Nelson, tão duro isso, você ficar recebendo auxílio aqui, recebendo auxílio ali, a sua renda cada dia pior, o mercado de trabalho estagnado, as autoridades fazendo pouco para isso. Puxa vida, é dói, isso aí, viu? Nelson, assim, Dói, dói ver, dói. porque ninguém gosta de estar Ah, dependendo do sim. Estado, né? As pessoas Ah, querem ser produtivas, né? é verdade. Então Eu a acho gente isso tem que olhar para esse cenário, desenvolver, né? procurar um outro meio de fazer com que as coisas se transformem em trabalho, em mercado de trabalho, dar dignidade às pessoas. Eu tenho isso como uma coisa que quando você chega ali é porque você está no extremo. Quando você busca esse tipo de auxílio, né? O governo vai lá, Bolsa Família, auxílio emergencial, que tinha que dar, logicamente, no período da pandemia, e aí faz o problema maior é que fazem desses programas uma plataforma política para ganhar votos. Esse que é o que dói, que machuca.
porque o cara usa da pobreza para permanecer no poder. Isso é muito desagradável. É isso mesmo, Nelson. Assim, você está certo, né? No meu entendimento, né, eu concordo com você. A gente tem que procurar, gente, o que a gente chama aí de política de Estado, não de política de governo. A gente tem que pensar a longo prazo, né? Como resolver os nossos problemas a longo prazo. Não adianta medidas imediatas, né, para resolver a crise. A gente tem que parar dessas crises tão rotineiras, né? A gente sai de uma crise e já entra em outra. Então, a gente tem que buscar um futuro melhor para o nosso país. É isso que a gente tem tentado mostrar aqui, Nelson, assim, com a ciência, mostrando que a gente tem outras formas de energia, né? A gente tem outras formas de explorar os recursos naturais do nosso país, e que, fazendo como a gente tem feito, né, muitos problemas são gerados. Então, a gente tem que pensar muito no que está aí pela frente, né? Entender o cenário que a gente tem, entender que a gente está aí no finalzinho de um ano que antecede um ano eleitoral, né? E buscar pensar melhor, né? Verdade. Porque são muitas questões que estão em risco, né? A gente vive nessa situação, né? O brasileiro merece mais, né? O nosso país é muito rico, o brasileiro é trabalhador, e então a gente tem que investir aí em políticas que sejam mais sólidas e que e consigam assegurar o nosso futuro, né? É verdade. Para não passar pelo que a gente está passando hoje, com tantas pessoas aí passando fome. Então, e ontem eu li uma reportagem, não sei se foi no UOL, onde eu li, de refugiados que estão saindo do Brasil para ir para os Estados Unidos, fazendo um percurso imenso. Pessoal passando em selvas. Eu acho que haitianos que estavam aqui, que já não estão suportando ficar no Brasil. Porque o cara diz o seguinte: o que nós estamos ganhando aqui não dá para pagar comida e aluguel. Então os caras estão indo embora. Embora de que forma? Estão indo em marcha, caminhando, fazendo tudo para sair do país. Que coisa, né? É isso que a gente tem que olhar, né? A gente tem que olhar esses números aí que às vezes não aparecem, né? Não. Que ficam escondidos, a gente não enxerga, né? Mas eu também tenho visto isso, tenho acompanhado essas matérias. Tem muito brasileiro saindo do país. Eu também vi essa situação que chama atenção, né? O Haiti é um país que está passando por uma situação muito trágica, muito grave. Eles vieram para cá refugiados, mas não estão conseguindo viver aqui e agora estão tentando ir para os Estados Unidos, né? Aí estão indo para... Olha que ponto a gente está chegando, Tem uns que vão para o Chile, vai para a Colômbia, que a Colômbia hoje é um país que está em pleno desenvolvimento. Nós tivemos na Colômbia, a cidade era um dos países mais violentos do mundo, hoje tem a maior tranquilidade. Quer dizer, trabalharam para que isso pudesse tornar-se uma realidade, de dar tranquilidade para as pessoas, não é? No caso de Medellín, que a gente sabe como é que era. E aí o Brasil ainda está andando a passos muito lentos em relação a isso, lamentavelmente. Lamentavelmente. Esses países vizinhos aí mostram que dá para mudar, né? Dá para mudar. O exemplo está aí. Né? Nós somos um país muito grande. Mas, assim, aceitar que a nossa população está precisando utilizar, né, garrafa PET para poder se alimentar, para poder ter fogo, para fazer comida, é muito triste, né? É muito triste. É muito triste. Ainda bem que tem alguns que estão encontrando garrafa PET, que tem lugar por aí que nem garrafa PET vai encontrar. Esse que é o problema. Não é? É isso. É isso, muito difícil, né, Nelson? Muito difícil. Mas a gente tem que falar, porque as pessoas têm que se sensibilizar, né, e ver que a gente precisa fazer escolhas melhores aí. Precisamos falar. Aqueles que têm uma melhor condição de ajudar o outro. É o momento de nós estarmos juntos, estendendo as mãos, procurando dentro das nossas possibilidades ajudar aqueles que estão passando por mais dificuldade que nós, né? Pelo menos isso. Tá certo, professora Aline, um grande abraço, professora. Semana que vem, programa 69, com a professora e cientista Aline Intorni, que está sempre aqui, abrilhantando o nosso programa, e a gente bate esse papo tão legal, que eu acho que é tão esclarecedor para os nossos amigos e para as nossas amigas. Um abraço, professora Aline. Um abraço, Nelson, até a próxima. Valeu, muito obrigada, professora Aline. Sempre eu fico muito feliz de ter assim a participação dela nesse Ciência pra gente, porque o nosso objetivo no programa é esse, não é? De trazer informação, alertar as pessoas. E ciências é isso, ciência fala de tudo. Em tudo na nossa vida, a ciência está, em todos os contextos. Então, quando a gente fala de um assunto como esse, porque ali tem ciências também, não é? Tem ciências também. Então esse foi o vídeo. Se ficou alguma dúvida,
Não deixe de nos falar nos comentários. E curta e compartilhe nosso canal, pois isso nos ajuda muito. Até a próxima!